Olá, meu amigo e minha amiga, eu sou o professor Ruchester Marreiros. Nós falaremos hoje sobre processo penal. Sou delegado de polícia, professor preparatório para concursos públicos, professor de graduação e pós-graduação em penal e processo penal, mas hoje falaremos sobre os princípios constitucionais do processo penal. Para isso, iremos criar alguns tópicos dos principais princípios que podem cair no seu concurso. Esse concurso que estamos estudando, que é para delegado de polícia online da FAEPOL. Primeiro princípio que nós poderemos falar será da dignidade da pessoa humana. Princípio norteador de todo o sistema processual penal. É um princípio que focaremos especificamente sobre o processo penal, não obstante os senhores saberem que é um princípio que norteia todo o sistema político democrático, toda a nossa Constituição, em qualquer ramo do direito. Mas o nosso objetivo é a nossa matéria. Outro princípio importante é o devido processo legal. Falaremos sobre o aspecto formal e material. Outro princípio importante, acesso à justiça. Muito comum o estudo do acesso à justiça em processo civil e é importante que nós foquemos esse princípio também em processo penal, principalmente de olho na banca do nosso concurso. E por último, nessa aula, falaremos sobre o juiz natural. Bom, primeiro de tudo, precisamos entender o que significa princípio. Não é? Usaremos um conceito de Celso Antônio Bandeira de Melo e do Tourinho Filho, que são autores renomados, que comumente são referenciados nos livros da doutrina. O princípio é um núcleo norteador de um sistema, é um mandamento nuclear de um sistema, pelo qual orienta a aplicação das regras e das normas. Para a doutrina, o princípio ele é muito mais do que o próprio artigo, do que o próprio dispositivo, do que as próprias normas dispostas nas leis infraconstitucionais. Os princípios eles mantêm o sistema de maneira harmônica. Isso significa dizer que violar um princípio é uma violação muito mais grave do que violar normas jurídicas, dispositivos em específico. Então, muito mais importante do que saber um artigo, muitas das vezes, é você focar no princípio. É preciso dominar os princípios. E a partir de 2009, uma pequena dica para o nosso curso de delegado online é de que, a partir desse período, começou a se cobrar mais princípios nas provas. Então, a importância de nós falarmos desse estudo é justamente o grau de complexidade e o grau de cobrança disso no nosso concurso para delegado de polícia. Para vocês terem uma ideia, nos últimos concursos foi muito cobrado os princípios na prova oral da carreira de delegado de polícia. Então, além de ser cobrado nas provas de múltipla escolha, é muito comum a utilização do princípio para explicar e nortear a solução de casos concretos, da prova discursiva, e na prova oral, por ser uma pergunta mais ampla, mais abstrata, isso dá a oportunidade ao candidato de explorar mais o tema e o examinador, ele com isso consegue aferir melhor o grau de profundidade que o candidato tem a respeito da matéria. Então isso é só para vocês perceberem o quanto que é importante o estudo sobre os princípios. Começaremos então a falarmos sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, para falarmos desse princípio, evidentemente que há uma certa dificuldade pela própria doutrina e por isso a adoção de duas teorias básicas para nós identificarmos o que seria a dignidade da pessoa humana. Não é um conceito muito fácil. A própria doutrina ela apresenta algumas dificuldades e cria alguns critérios para você saber exatamente do que se trata a dignidade da pessoa humana. Então, a primeira teoria que nós podemos utilizar, inclusive a teoria usada pela nossa banca do concurso, mais um parênteses, a nossa orientação da nossa aula sempre será voltada para
a banca o mais próximo possível do entendimento preconizado pela banca. Não obstante, às vezes, termos posicionamentos doutrinários clássicos, sempre incidiremos nas nossas aulas, sempre incluiremos nas nossas aulas o entendimento da banca. Que isso que é importante. Na hora de você responder as suas questões, principalmente discursivas, e na prova oral, é imprescindível que você saiba o posicionamento da banca. Traremos como referência o examinador que recentemente tem composto a banca para delegado de polícia no Rio de Janeiro, que é o professor André Nicoliti. Para que todos saibam, o professor André Nicoliti tem livro de manual de processo penal, tem livros sobre intervenção corporal, que, por sinal, esbarra no princípio da dignidade da pessoa humana, além do princípio da não culpabilidade, ou seja, uma série de princípios utilizados por ele para falar sobre o tema. Nós temos o livro dele de duração razoável do processo, também princípio que tocaremos na próxima aula. Então, os senhores possuem todas as ferramentas para aprofundar a matéria juntamente com a nossa aula e, eventualmente, as suas dúvidas. Ilustraremos também, através dos princípios, os casos que caíram na prova, ou seja, questões que foram abordadas envolvendo o princípio da dignidade da pessoa humana. No concurso de 2009, por exemplo, esse tema foi abordado por 2 vezes, praticamente, na prova de múltipla escolha, na prova objetiva. Então, para você ver que é importante e a qualquer momento pode ser cobrado novamente. Feita essa premissa, esse parêntese, a banca utiliza essas 2 teorias para exemplificar o princípio da dignidade, para tentar conceituá-la e dar o significado e alcance desse princípio. Na verdade, se vocês observarem, a primeira teoria é a teoria que é do professor J.J. Canotilho, professor português, teoria por ele desenvolvida em seu livro, e busca o professor Nicoliti, por exemplo, de traduzir a teoria trazida por ele no ordenamento processual penal brasileiro. Se vocês observarem, são 5 componentes que compõem essa teoria. Na verdade, o nome da teoria se chama Teoria dos 5 Componentes, ou Teoria de 5 Componentes. E aí, para entendermos bem a teoria de 5 componentes, nós podemos falar dos mecanismos utilizados pelo autor para falar dessas teorias. Vamos ilustrar no quadro para a gente ter uma ideia e conseguir memorizar esses 5 componentes. Quando a banca fala em 5 componentes, avaliando a teoria portuguesa do Canotilho, ele toca em 5 núcleos que vão nortear não só o aplicador do direito, não só o juiz, o delegado, o promotor de justiça, como também o legislador, ou seja, é importante que você saiba que esse princípio norteia inclusive o legislador. Significa dizer que a violação desses componentes pelo legislador implica para esses profissionais um afastamento desta norma ou uma adaptação da norma para que não haja violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, que basicamente está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Como eu disse no início, o princípio da dignidade da pessoa humana, ela não só aplica-se ao processo penal, mas como é um princípio que norteia a República, que norteia o Estado democrático de direito. Significa dizer que em qualquer ramo do direito esse princípio deve ser observado. Como o nosso foco é processo penal, vamos tratar desse tema especificamente nesta disciplina. Primeiro aspecto, o primeiro componente, seria a obediência à vida, bem, liberdade. A proteção à vida, bens e liberdade seria um dos primeiros componentes norteadores desses 5 componentes. O segundo
as liberdades públicas, a privacidade. A privacidade, se vocês observarem, ela está distribuída no artigo 5º do inciso 10 ao inciso 12 da Constituição. Aqui estão, basicamente, o núcleo da reserva da intimidade, não é? Quando o legislador proíbe a prisão sem ser por ordem judicial, quando proíbe a interceptação telefônica sem que haja uma investigação criminal autorizada pelo judiciário, proíbe o ingresso do domicílio sem que haja uma situação flagrancial, sem que alguém esteja em real perigo de vida, sem que haja consentimento do seu titular. Então, são situações que protegem a privacidade, é um outro componente que orienta a dignidade da pessoa humana. O terceiro seria o obstáculo ao Estado. O terceiro componente são os óbices, que este princípio orienta o Estado a não invadir a seara dos direitos dos cidadãos, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas. Por isso também está no artigo 5º, no artigo 5º da Constituição, a partir dos incisos 53 e seguintes, você encontra ali os obstáculos ao poder de punir do Estado. Por isso é necessário que, dentre esses obstáculos, se estude o princípio do juiz natural, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, decisões motivadas, públicas, vedação às provas ilícitas. Tudo isso são orientações que o Constituinte estabeleceu, o Constituinte originário, no seu artigo 5º, e mais, como cláusula pétrea, significa dizer que não é possível sequer proposta tendente a abolir, proposta de emenda constitucional tendente a abolir um desses princípios ou mitigar qualquer um desses princípios. Ou seja, são núcleos, é um núcleo duro do sistema constitucional que reflete no processo penal. Então, o legislador está obrigado a atender a essas diretrizes. Se o legislador está obrigado como poder, todos os outros poderes também estão obrigados, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Compreendido? O quarto componente, segundo a doutrina, segundo a banca, seriam os chamados direitos sociais. Então, os direitos sociais seriam, está lá no artigo 6º da Constituição da República, o artigo 6º lista os direitos sociais, e esse seria mais um componente que caracteriza a dignidade da pessoa humana, porque os direitos sociais dão ao Constituinte, é dado pelo Constituinte, a garantia de uma subsistência mínima, de um mínimo do razoável, não é? O salário digno, a moradia, o entretenimento, saúde. Então, na verdade, o artigo 6º, ele elenca alguns princípios que vão dar essa garantia de viver dignamente. Entendido? E por último, lista o professor, que compõe a banca, os chamados direitos políticos. Está no artigo 14 da Constituição. O artigo 14, ele também orienta o princípio que vai permitir que o cidadão participe da vida política e permita, através desta participação da vida política de seu país, que ele expanda ainda mais esses princípios, ou melhor, para que expanda as regras, as normas jurídicas que irão aumentar o leque de proteção à dignidade da pessoa humana. Então, meus amigos, meu amigo e minha amiga, vocês estão aqui com os chamados 5 componentes da dignidade da pessoa humana. Compreendido? Esses componentes, como o senhor e a senhora acabaram de ver, permitem que você compreenda o alcance dessa dignidade da pessoa humana. Tudo bem? Então, voltemos para a segunda teoria.
para a banca, há uma outra teoria, que é a teoria alemã, vocês observarem. Teoria de Peter Haber. Essa teoria alemã faz com que se entenda, na verdade, que a violação à dignidade da pessoa humana seja o ponto norteador da identificação da dignidade. O que significa dizer? Na verdade, não se consegue, às vezes, conceituar e se definir o alcance da dignidade da pessoa humana, mas é possível perceber quando ela é violada. Então, para a teoria de Peter Haber, a chamada fórmula objeto de Turing caracteriza-se pela violação. Toda vez que houver uma violação à dignidade da pessoa humana, aí sim você consegue identificar o que seria a dignidade da pessoa humana. E qual é a dica que ele dá? A dica que ele dá é a chamada reificação. Professor, o que é reificação? Por que você está falando assim toda hora esses termos diferentes? Porque você precisa saber que na sua banca de delegado de polícia, para falar de dignidade da pessoa humana é preciso você ter conhecimento desses termos. É o termo usado da banca. Você precisa saber o que é reificado, homem reificado. Para o Peter Haber, homem reificado significa aquele homem que, ao invés de ser o núcleo do sistema, ou seja, o sujeito de direitos, o Estado tem como fim o ser humano e não o oposto. Não é o ser humano que está para o Estado, não é o ser humano que serve o Estado, mas é ao contrário. O homem é o meio e o fim do Estado. Na verdade, o Estado é que serve para o homem. Então, toda vez que o homem não é tratado como meio e fim, você está reificando o homem, ou seja, você está tornando um objeto do direito. E o homem, de acordo com a dignidade da pessoa humana, deve ser o ponto central, o destinatário de todo o direito, um sujeito de direitos. Então, quando estuda-se, por exemplo, direitos humanos, é muito comum o termo também coisificação. Reificado, homem reificado ou homem coisificado, denota que este sujeito, ele deixa de ser destinatário de garantias e direitos e passa a ser o objeto do direito. Para simplesmente vocês terem uma ideia, só para exemplificar, né, porque esses princípios acabam fazendo com que você tenha uma ideia muito abstrata do que seria a dignidade, né, da pessoa humana. Então é importante nós exemplificarmos com casos concretos para que você tenha um alcance sobre que isso. Por exemplo, antes da reforma de 2008, o seu Código de Processo Penal colocava o acusado do processo penal como o primeiro ato do procedimento. Ou seja, o interrogatório era o primeiro ato do procedimento e no seu Código de Processo Penal ele está como meio de prova. Ou seja, se você observar somente a topografia do seu Código de Processo Penal, um código de 1941, um código que foi inspirado no sistema fascista italiano, na época de Alberto Rocco, você observa que no sistema fascista, o ser humano ele não está como no primeiro plano. Ele não é destinatário do direito, ele não é sujeito de direitos, ele é visto nesse ordenamento como um objeto do direito. Ou seja, se ele é meio de prova, ele é o objeto sobre o qual recai a conduta do Estado. Então eu poderia fazer o que eu quisesse com essa pessoa, porque se é meio de prova, eu posso manipulá-lo do jeito que quiser. Então eu posso obrigá-lo, por exemplo, a oferecer padrões grafotécnicos, eu posso obrigá-lo a soprar um bafômetro. Então perceba que quando eu mudo o foco, insiro a dignidade da pessoa humana, ou seja, oriento não só o legislador, mas todos os operadores do direito a um conceito ético humano, isso faz com que o tratamento legal para a pessoa seja diferente. Ela deixa de ser vista como coisa, como objeto, e passa a ser vista como um ser humano. Então a dignidade da pessoa humana orienta, em linhas gerais, como é que vai ser o tratamento das normas, não só das normas, mas também dos operadores do direito, dos sujeitos do sistema processual penal. Compreendido? Então, meu amigo e minha amiga,
isso nos dá a ideia do que é, do que significa, qual o alcance da dignidade da pessoa humana. Falamos então das duas teorias, a teoria portuguesa de Canotilho, a teoria alemã de Harvey, e sabemos que essa é a teoria que vai orientar as respostas sobre a dignidade da pessoa humana. Óbvio que se você for responder sobre a dignidade da pessoa humana baseado em uma outra doutrina, é evidente que não vai deixar de estar correto, mas talvez o enfoque não seja tão preciso quanto sejam das teorias abordadas pela banca. Então, tome cuidado na hora de responder as questões sobre dignidade da pessoa humana e aí você utiliza as teorias que nós acabamos de lhe oferecer. Prosseguindo então, falaremos sobre o devido processo legal. Bom, a Constituição, como nas próprias teorias da dignidade da pessoa humana, ela nos fornece o núcleo, né? Nos fornece a matriz de como o sistema será orientado, certo? Então você precisa saber que esses princípios são chamados princípios constitucionais do processo penal, porque esses princípios estão elencados na Constituição. Ou seja, por uma questão até kelseyana, digamos assim, a base de ordenamento, ou melhor, o topo do ordenamento é a Constituição da República. Então precisamos entender o que ela nos diz para sabermos como é que se interpreta a norma infraconstitucional, que é o nosso Código de Processo Penal. O artigo 5º também norteia o chamado devido processo legal em seu inciso 54 e inciso 55, são os incisos utilizados pela doutrina. Vocês devem me perguntar, professor, mas o inciso 4 diz lá que ninguém será privado de sua liberdade, né, sem o juiz, que não seja por um juiz competente. Ninguém será privado da sua liberdade, de seus bens, sem o devido processo legal. No inciso 55, aos litigantes em processo judicial administrativo, será assegurado o contraditório, ampla defesa e os recursos a eles inerentes. Essas são as redações, basicamente, dos incisos 54 e 55. Professor, o 54 até fala devido processo legal, mas o 55 não fala devido processo legal. Por que que o inciso 55 está ali? Estou trazendo para os senhores, estou trazendo para você, meu amigo e minha amiga, que é importante você saber o que a doutrina pensa, certo? Evidente que o inciso 54 diz expressamente o devido processo legal. Aliás, pela primeira vez na história da Constituição que uma Constituição brasileira se refere ao devido processo legal. Não obstante ser um princípio que, para a maioria, surge em 1215, com a Carta Magna do rei João Sem Terra. Então, se formos falar da sua evolução histórica, iremos parar na Idade Média, mas se nós formos avançar na Constituição brasileira, esse termo devido processo legal ele só aparece na Constituição de 1988. A doutrina, quando vai explicar o devido processo legal, também tem a mesma dificuldade, digamos assim, para estabelecer o alcance exato do que seria devido processo legal, da mesma forma que ela faz para definir dignidade da pessoa humana. Então essa mesma complexidade da dignidade da pessoa humana reflete-se aqui no devido processo legal. E para você fazer um lineamento e delinear o alcance, alguns doutrinadores acabam informando que o devido processo legal é um conjunto, é uma reunião dos princípios do contraditório, ampla defesa, juiz competente. Por isso, utilizam o inciso 54 como fundamento legal e o 55 também como fundamento legal. O 55 serve, na verdade, para dar base àquilo que eles chamam de subprincípios do devido processo legal. Então, alguns autores, para poder mostrar qual o fundamento constitucional deste princípio,
utilizam o inciso 54, que fala do devido processo legal, mas não conceitua, só diz que ninguém será privado dos seus bens, sua liberdade, sem o devido processo legal, ponto. Não fala mais nada. E o inciso 55 fala dos princípios que garantem esse devido processo legal. Então, se nós formos, por exemplo, utilizarmos precedentes da Corte Interamericana, ou melhor dizendo, da Corte Americana, a Suprema Corte dos Estados Unidos, todas as vezes que o devido processo legal foi mencionado, foi por violação a um contraditório, foi por violação à ampla defesa. Então, por isso que, para a doutrina, eu preciso dividir o devido processo legal em dois aspectos. Exatamente é a expressão usada aqui na nossa ilustração. É o devido processo legal no seu aspecto formal e o devido processo legal no seu aspecto substancial. Então, por isso que é importante nós entendermos, como aconteceu na dignidade da pessoa humana, o devido processo legal como um núcleo, o devido processo legal como uma matiz. O conceito, na verdade, se divide em dois aspectos para nós entendermos o seu alcance. Primeiro, a própria garantia de um procedimento prévio, de formalidade dos atos, ou seja, o princípio da legalidade dá o condão de formalidade ao devido processo legal. Significa dizer que não é possível ninguém perder bens, liberdade, e segundo o próprio professor Nelson Neri Júnior, quando fala de princípios constitucionais no processo, ele diz lá que o artigo 5º inclui-se no conceito, 5º caput, inclui-se no conceito do inciso 54, porque se o inciso ele faz parte do caput, o caput também orienta a aplicação do devido processo legal. Então, quando se fala ninguém será privado dos seus bens e sua liberdade, inclui-se também vida. Ninguém será privado da sua vida, bens e liberdade. Vida aí nos seus aspectos, dos atributos da personalidade. Porque a própria Constituição, evidentemente, ela excluiu a possibilidade de pena de morte, então essa cláusula pétrea também está fora de questão. Quer dizer, você não vai entender em hipótese nenhuma a possibilidade de morte, né? Salvo o que a própria Constituição permite em caso de guerra declarada. Né? Então, a Constituição ela nos dá, inclusive, uma garantia sobre a pena de morte. Se a pena de morte é possível desde que tenha havido guerra declarada. Antes disso, a pena de morte não é possível. Bem como os atributos dessa vida que estão relacionados à sua personalidade, ao nome, à imagem, à honra, consequentemente. Compreendido? Então, os feixes que norteiam o devido processo legal têm um aspecto formal, o aspecto do procedimento, dos atos processuais. Não é possível que as pessoas sejam surpreendidas com atos processuais no meio da regra do jogo, é como se estivéssemos num jogo de um processo em que o juiz, por exemplo, pudesse criar um ato processual que não tivesse antes previsto em lei. Que o autor ou réu pudessem praticar atos que não tivessem regulamentados pela regra do jogo, regulamentados pelo procedimento. Então esse é o aspecto formal. Não é? Por exemplo, mandado de prisão, as pessoas serão presas ou em flagrante delito, através de um auto de prisão em flagrante, aí a lei regulamenta o auto de prisão em flagrante, ou seja, se por acaso alguém for capturado, conduzido até a delegacia e o delegado de polícia o mantiver preso, comunicar sua prisão sem que tenha observado esse aspecto formal, isso viola o devido processo legal. Então essa prisão torna-se ilegal por força de violação de uma regra procedimental. Compreendido? Então, esse é o aspecto formal. No entanto, o devido processo legal, ele orienta o próprio legislador a não criar normas absurdas, normas teratológicas, normas que violem o contraditório e a ampla defesa, por exemplo. Então, isso faz com que você dê uma carga de substância, uma carga material à forma. Ou seja, eu não tenho que observar somente o aspecto da capa, o aspecto do rótulo do ato. Eu preciso saber se esse rótulo atendeu o seu conteúdo. Eu preciso saber se esse rótulo foi capaz de proteger a vida, a liberdade e os bens.
Ou seja, não é possível que eu estabeleça um procedimento, mas que esse procedimento não permita, por exemplo, o exercício de um direito de defesa. Vou dar um exemplo, o mesmo exemplo até que usamos recentemente, quando, antes da reforma do Código de Processo Penal, o procedimento ordinário previa como primeiro ato o interrogatório, ou seja, hoje, com a reforma do Código, o réu é citado para apresentar uma resposta. Antes da reforma de 2008, o réu era citado para comparecer a um interrogatório, para ali expressar o que ele achava que podia, né? Expressar a sua confissão, ou expressar a sua defesa, ou até mesmo ficar em silêncio. No entanto, o artigo 186, antes da reforma do seu Código de Processo Penal, previa que essa pessoa, se mantivesse em silêncio, o réu mantivesse em silêncio, isso seria usado contra ele. Ou seja, uma violação ao princípio da presunção de inocência, uma violação ao princípio da não autoincriminação. Isso significa dizer, amigos, que por mais que eu tenha ali uma forma e ela foi obedecida, ou seja, o réu foi citado, compareceu regularmente e quis usufruir de um direito que lhe é garantido, que é o direito ao silêncio. Mas, por outro lado, a lei lhe dava como consequência da utilização desse direito a possibilidade daquilo ser interpretado contra ele durante o curso do processo. Ou seja, ele era visto como meio de prova. Isso, evidentemente, violaria o aspecto substancial, porque na medida em que no processo penal alguém possa, no exercício do direito ao silêncio, ter o seu direito subjetivo atingido como no processo penal, ou seja, isso implica reflexamente uma possibilidade de prisão, uma possibilidade de condenação, o seu direito de liberdade está sendo violado. Então, por mais que eu tenha uma forma, esta forma não está garantindo efetivamente o seu direito de liberdade. Compreendido? É evidente que podemos aumentar aqui a lista de exemplos, não é? Falarmos até mesmo que esse silêncio pode prejudicá-lo de forma que possa haver o arresto, o sequestro de bens, ou seja, a perda de bens. Se você estiver diante da lei do crime organizado, é possível uma alienação antecipada dos bens. Então, percebam que não adianta a forma se efetivamente não é garantido o direito de fundo, que é o direito ao bem, que é o direito à vida, dignidade, que é o direito à liberdade. Compreendido? Então, meu amigo e minha amiga, esses são os aspectos que norteiam a compreensão do que é o devido processo legal. Para ficar mais claro, vou citar para vocês alguns exemplos, como os senhores mesmos estão vendo, que os tribunais superiores já decidiram como violadores do devido processo legal. Vocês olharem aqui, na letra A, que fala em erro improcedendo, nessa questão o STJ, ele entendeu que a inversão da ordem na oitiva do procedimento, seja ele rito ordinário, sumário, ou seja, com a reforma do Código de Processo Penal, com a possibilidade de a obediência de uma ordem mais democrática, que é primeiro a prova de acusação e depois a prova de defesa, ou seja, primeiro a oitiva de testemunhas da acusação, depois a oitiva de testemunhas de defesa. Se por acaso o juiz, inobservadamente ou propositadamente, permitir que uma testemunha da defesa seja ouvida primeiro que a testemunha de acusação, o que estará acontecendo é uma inversão de ordem que pode comprometer a defesa. Então, se vocês observarem, o STJ aqui toca numa hipótese de violação ao devido processo legal, numa situação nitidamente que viola a defesa. Ou seja, além disso, de comprometer a defesa, que seria que traria como reflexo eventual condenação, ou seja, com isso, violação à sua liberdade, porque a condenação ela vai trazer, via de regra, um castigo, que é a pena, e a pena, em regra, pode ser privativa de liberdade,
Então, a pessoa está à mercê a qualquer momento de ter o seu direito de ir e vir constrito. Isso é o direito de liberdade sendo violado. Esse é o devido processo legal no seu aspecto substancial. E o devido processo legal no seu aspecto formal, porque o procedimento requer a obediência a uma ordem. Ordem legal, ordem de procedimento. Primeiro oitivo de acusação, depois defesa. Se essa ordem é invertida, eu violei o procedimento, a regra do jogo. Então, no seu aspecto formal, também foi violado. Então, isso para vocês perceberem que quando se fala em devido processo legal, violação a este princípio, não é somente a violação à questão da defesa. Por exemplo, a análise do STJ foi uma análise além. Ela percebeu que, ao mesmo tempo, se violava uma regra procedimental e uma regra de natureza substancial, que seria o direito da liberdade, né? Possível ser violado em razão dessa inversão da ordem. Compreendido? Outro exemplo é do Supremo Tribunal Federal, em que, havendo vários réus, lhe garantiu o direito de do advogado de um dos réus fazer pergunta para o outro réu. Ou seja, você tem corréus com advogados diferentes. Tício e Mévio com dois advogados diferentes. Réu foi interrogado, o advogado do réu, do corréu, poderá ter direito a fazer pergunta, né? Tendo em vista que, apesar de ser considerado um meio de defesa, no interrogatório, quando o réu ele passa a querer se pronunciar, quando ele exerce o direito de se pronunciar, tudo aquilo que é falado por ele é visto também como prova. E se é possível o réu se pronunciar, o corréu tem o direito de fazer pergunta, porque as respostas de um dos réus pode, como elemento de prova, servir para beneficiar um deles. Então, por isso que a possibilidade, o impedimento decretado pelo juiz de não pergunta a um dos corréus por advogado, também violaria o devido processo legal. Compreendido? Então, com isso, falamos do devido processo legal no seu aspecto formal, no seu aspecto substancial, e assim a gente conclui este princípio. Passaremos agora ao outro princípio que também é de suma importância, que é chamado acesso à justiça. Bom, no acesso à justiça, é importante que você tenha em mente que a banca ela faz uma afirmação que se chama critério da tridimensionalidade, ou características da tridimensionalidade. O acesso à justiça tem três aspectos que dão um caráter a ele de um princípio tridimensional, né? Existe um outro professor, que é o professor Nelson Neri, que também utiliza esse termo quando fala de juiz natural, né? O termo tridimensionalidade, bidimensionalidade, é comum até na doutrina. A da Pellegrini chama, por exemplo, o juiz natural de bidimensional, o Nelson Neri de tridimensional. E teremos o Nicolite chamando o princípio do acesso à justiça como um princípio tridimensional. Professor, por que você está toda hora falando esses termos? Porque é importante, numa prova discursiva, evidentemente, você explorar essas terminologias. Você com isso demonstra conhecimento de que leu, de que sabe da doutrina da banca. Então é importante você explorar os termos usados pela banca. Não deixe de responder na prova discursiva com essas terminologias. Não é? Se cair uma pergunta sobre acesso à justiça e você tiver que explorar esse princípio, deve citar explicitamente, né, características, aspectos da tridimensionalidade. Isso vai dar uma impressão, não só vai dar impressão, mas vai ser também a demonstração de conhecimento. Então, o direito do acesso à justiça é, para a doutrina, uma garantia em face de outro cidadão. Não é? Ou seja, o que significa acesso à justiça? Sem entrar nas chamadas 3 ondas do acesso à justiça, em que você é preconizado por Mauro Capelletti, que você estuda muito quando vai falar de acesso à justiça no processo civil, no processo penal devemos focar sobre esses aspectos. Então, por isso que é importante você saber
o que a banca entende. É importante você saber como é o raciocínio da banca, justamente para que você possa não desperdiçar conhecimento. Porque quando você for falar de acesso à justiça e tiver que mostrar conhecimento falando do Mauro Capelletti das 3 ondas do acesso à justiça, você vai acabar, na verdade, desperdiçando informação, porque às vezes o que a banca quer ouvir é o aspecto da tridimensionalidade. Né? E as respostas na prova discursivas, elas são respostas com linhas limitadas, e você nem sempre vai ter a oportunidade, vai ter ali possibilidade de escrever tudo o que você sabe sobre o acesso à justiça. Então, o importante é você focar nesse aspecto, não obstante você conheça, às vezes, a orientação de outros doutrinadores, compreendido? Então, quando você fala que garantia de acesso à justiça é uma garantia contra outro cidadão, significa que no artigo 5º, inciso 35, também chamado de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, 35, ele é utilizado como um fundamento do acesso à justiça. Por quê, professor? Ele é o fundamento? Porque o 35 diz lá que nenhuma ameaça ou lesão à ameaça de direito poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Ou seja, se qualquer cidadão, por acaso, violar alguma regra, violar um direito, evidentemente que isso poderá ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então, por isso, é uma garantia de um cidadão em face de outro cidadão. Na item B, garantia em face do Estado. Significa dizer o seguinte, que é possível, diante do Estado democrático de direito, que um ato seja praticado pelo Estado, Poder Executivo, né? Ou até pelo Estado Judiciário, sendo que no exercício de uma função executiva, por exemplo, ou até na sua função judicante, né? Todas essas possibilidades de lesão ou ameaça de lesão por um dos poderes, seja ele executivo, legislativo, judiciário, vai permitir que a pessoa busque no Poder Judiciário a reparação da lesão ou o chamado impedimento da ameaça à lesão, ou seja, uma ameaça da lesão, como a lesão não aconteceu ainda, o que você vai buscar no judiciário é uma tutela inibitória. Você vai pedir ao judiciário para que ela iniba o Estado de determinada prática de ato ou o outro cidadão para que a lesão não se concretize. Então, quando se fala em acesso à justiça, permite-se dizer, dentro dessa característica da tridimensionalidade, que o acesso à justiça é uma garantia, inclusive, contra o próprio Estado, compreendido? E, no último item, quando fala de limitação ao legislador, é porque não é possível que o legislador ele crie normas que violem ou impeçam a possibilidade de se buscar reparação de lesão ou ameaça de lesão. Então, percebam, se os senhores observarem, até agora, quando a gente falou de dignidade da pessoa humana, quando a gente falou de devido processo legal e agora acesso à justiça, um ponto em comum desses princípios, por estarem presentes no artigo 5º, por serem garantias fundamentais, cláusulas pétreas, percebam que, além de serem princípios que norteiem a aplicação do direito, elas servem de proteção à manutenção do sistema democrático. Porque se numa democracia você implica em divisão de funções através dos poderes legislativo, executivo e judiciário, a norma que vale para os jurisdicionados, os administrados, é a norma que vale também para o próprio Estado. Como assim, professor? Sim, a regra que diz que uma pessoa não pode praticar a conduta X é a mesma regra que diz que o Estado não pode praticar a conduta X, ou que o Estado só pode praticar conduta Y. Ou seja, esses princípios são freios, são garantias, não só para as relações entre pessoas, mas garantias entre as relações de pessoa e Estado. Então, o Estado significa dizer que também é destinatário desses princípios.
se é destinatário desses princípios, o judiciário é obrigado a obedecê-los, o legislativo não pode legislar contra, e o executivo, por sua vez, é obrigado a obedecer a regra do jogo, guiado pelos princípios. Compreendido? Então, esses 3 itens nos permitem concluir que o acesso à justiça é um princípio que, na verdade, é uma garantia também constitucional, não é? Só para deixar claro que é muito comum que esse princípio também seja chamado de inafastabilidade do controle jurisdicional ou princípio do controle jurisdicional, não é? São termos sinônimos, mas que a banca utiliza o termo acesso à justiça. Então, procurem, se forem utilizar o termo inafastabilidade, princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, é importante que você cite também o princípio do acesso à justiça, para você demonstrar, como já disse, conhecimento da matéria e conhecimento do que a banca compreende, né? Para continuarmos, falaremos do princípio do juiz natural. Esse princípio do juiz natural é um subprincípio do devido processo legal, como nós dissemos. Na verdade, ele é um princípio que, da mesma forma que os demais, evidentemente, ele sacramenta a ideia de um sistema democrático, de um sistema processual penal acusatório. Ele compõe, conforme nós iremos ver nas próximas aulas, quando falarmos de sistemas processuais penais, que o princípio do juiz natural é um núcleo duro do sistema acusatório. Por quê? Porque esse princípio vai garantir a chamada tridimensionalidade de uma garantia constitucional. Esse termo tridimensionalidade do juiz natural é usado pelo professor Nelson Neri. Alguns autores, como a Ada Pellegrini, utilizam o termo bidimensionalidade. Ela diz que o princípio do juiz natural é um princípio bidimensional. Professor, por que esses termos praticamente cinematográficos são utilizados para ilustrar esses princípios? É porque na mente, né, de quem desenvolve a teoria, você imagina que esse princípio ele possa ter vários lados. Ou seja, é como se você tivesse um princípio em que eu visualizando geometricamente ele tivesse um formato. Pois é. Quando falo de tridimensional é porque eu tenho o princípio do juiz natural como 3 facetas. Ou seja, é necessário, para que haja o princípio do juiz natural, que o órgão seja competente, precisamos entender o que é isso, que o órgão seja imparcial, ou melhor, o juiz como pessoa seja imparcial, e a vedação ao tribunal ou juízo de exceção. Então, quando eu falo de juiz natural, é indissociável a ideia de que eu estou diante de um órgão e, ao mesmo tempo, estou diante de uma pessoa. Porque não é uma máquina que está ali julgando as pessoas. Não é uma maquininha em que você insere o caso concreto no lado e saia a resposta do caso do outro. Esse processamento de informações passa pela cabeça de uma pessoa. Que é uma pessoa que está investida de jurisdição. Então, eu preciso garantir que este órgão seja competente, ou seja, que é órgão competente. É aquele órgão que está previamente definido em lei como o órgão que irá apreciar o fato, no nosso caso, fato delituoso, né, em se tratando de processo penal, e que esse órgão com isso não seja o quê? Criado posteriormente após o fato. Ou seja, o órgão precisa ser criado antes. Quando o fato acontece, este órgão já tem que ter existência. Ele já deve existir. E a lei já deve dizer, olha, com o caso X acontecendo no local Z, o órgão competente será a comarca da capital. Ponto. Ou seja, eu já defino previamente qual órgão que deve atuar naquele caso concreto. Não basta que eu preveja um órgão, é necessário também que a pessoa que ocupe aquele órgão, que esteja investida daquela jurisdição, seja imparcial, ou seja, esteja equidistante nas partes. Então, por isso, vou ilustrar
aqui no quadro, é muito comum nas teorias sobre teoria geral do processo que se refira ao juiz como um órgão que esteja no topo da relação. Está aqui, Estado-juiz. O Estado-juiz, geralmente, esta relação jurídica, ela é representada, né, autor-réu, ela é representada por um triângulo, melhor, em razão do seu aspecto. Esse triângulo, se fôssemos fazer uma ilustração geométrica e pegando emprestados conceitos da matemática, seria um triângulo equilátero. Por que equilátero? Porque o juiz, por estar equidistante das partes, ele precisa dar o mesmo tratamento igualitário e sua posição deve ser a mesma. Ou seja, num sistema de imparcialidade do juiz, ele não pode praticar atos que substituam a vontade do autor ou a vontade do réu. Alguns autores representam essa figura como somente uma figura angular. Ou seja, quando eu falo de relação processual, evidente que a minha referência é a relação jurídica processual, eu estou informando que esse órgão jurisdicional ele precisa estar distante, de forma igual e acima. Por que acima? Porque a representação do acima não é a representação de superioridade, de que o Estado vale mais do que as pessoas, mas sim uma relação de espectador. As partes produzem as suas provas e o juiz julga. Essa é a função da sua imparcialidade. Compreendido? Então, voltando aqui ao nossa ilustração, podemos ver que o artigo 5º 53 e o artigo 5º 37, eles, na verdade, norteiam o chamado princípio do juiz natural. Ou seja, por que a Ada Pellegrini chama de um órgão, de um princípio bidimensional? Porque eu tenho que ter órgão competente e vedação tribunal de exceção, é uma consequência, e o juiz imparcial, a pessoa com imparcialidade. Então, alguns utilizam o termo bidimensional porque divide em dois. Outros tridimensional porque você analisa o órgão competente e o juiz imparcial e é uma complementação, que é a vedação a juízo ou tribunal de exceção. Então, para fechar nosso raciocínio, órgão competente é aquele órgão definido em lei previamente ao fato delituoso. Essa pessoa que compõe esse órgão deve ser imparcial, conforme a figura que ilustramos no quadro. E mais, não é possível, para complementar o princípio do juízo natural, que o órgão seja escolhido ou criado posteriormente ao fato. Ou seja, o crime acontece hoje e amanhã cria-se uma vara especializada para este fato que aconteceu no dia anterior. Isto é tribunal de exceção. Outra ideia, criar, ou nós falamos em criar, mas pode ser também a escolha. Eu posso, por exemplo, não criar órgão nenhum, utilizar os órgãos já previamente criados, mas, por exemplo, escolher um juiz para atuar naquele caso concreto. Isso seria o que se chama juízo de exceção. Então, tribunal juízo de exceção quer dizer órgão que foi criado posteriormente ao fato, ou posteriormente ao fato, ou para um fato pretérito, mas escolhido um juiz especificamente para aquele fato. Ou seja, de todas as formas, o juízo ou tribunal de exceção serve para impedir ingerência política. Política não só do Poder Executivo, do Legislativo, mas política do próprio órgão judiciário. É possível que o presidente do tribunal possa, por questão de política do judiciário, escolher e direcionar as decisões que ele pretende apresentar publicamente. E para que isso não aconteça, é garantido ao juiz a sua o quê? Inamovibilidade.
a sua independência. Então é evidente que, juntamente com a vedação do juiz ao tribunal de exceção, nasce também a necessidade de um órgão imparcial, órgão independente. E aí na movibilidade, ou seja, para que o juiz não seja trocado à torto ou à direita. É possível que eu não escolha um juiz, mas que eu remova o juiz daquele caso para que outro substitua, mesmo que não seja escolhido especificamente. Mas o objetivo seria retirar o juiz do caso. Então, qualquer manobra que se faça nesse sentido estaria violando o princípio do juiz natural. Para que nós pudéssemos dar uma maior dimensão ao nosso estudo, poderia ser perguntado para você na prova: o que se entende por dimensão substancial do princípio juiz natural? Imagina que cai isso na sua prova. Você, meu amigo, minha amiga, olham para a prova e se depara na prova discursiva, no provão, segunda fase, com a seguinte pergunta: o que se entende por dimensão substancial do princípio do juiz natural? Vejam, a banca, quando vai falar de juiz natural, ela aprofunda mais esse princípio. Diz o seguinte, que se eu não posso ter um juiz escolhido à torto e à direito, eu não posso escolher um órgão após o fato, não é? Ou já existente um órgão, não posso retirar o juiz que está ali sem um critério legal, sem critério previamente definido em lei. O que mais precisa para que essa garantia seja efetivada? Imagine a seguinte situação. Imagine um procedimento processual penal em que um juiz atue numa oitiva, outro juiz atue numa outra oitiva, outro juiz atue na quarta, na quinta e assim sucessivamente. E um último juiz esteja lotado naquele órgão para proferir uma sentença. Imagina. Será que o princípio do juiz natural, que é manter um órgão jurisdicional imparcial, teve o seu alcance atendido? Teve obedecida a garantia constitucional? Porque se o objetivo é não retirar um juiz ou escolher um juiz especificamente para um caso, se o objetivo do princípio é vedar essa manobra, em outras palavras, ele quer que o juiz que julgue seja o mesmo juiz que colhe as provas. O nome disso se chama princípio do juiz natural. E mais, princípio da identidade física do juiz. Então, meu amigo e minha amiga, quando falo em dimensão substancial, significa dizer que não basta um órgão competente, impedimento de substituição de juiz ou criação de órgão, e o juiz imparcial, é necessário que o juiz que colhe a prova julgue. Porque se um juiz colhe a prova e outro julga, o princípio do juiz natural foi violado. No seu aspecto formal, ele está sendo obedecido, porque é um órgão previamente fixado, o juiz que foi designado de acordo com a lei, com o Código de Organização e Divisão Judiciária. Mas, se eu não garanto para aquele réu que o juiz que eu tenha ouvido, que ele tenha produzido a prova, seja o mesmo, em outras palavras, eu estou dando com uma mão e tirando com a outra. Então, para a banca, o princípio do juiz natural, para ser efetivamente garantido, é necessário que se garanta a identidade física do juiz. E essa identidade física do juiz só foi trazida para o nosso ordenamento no processo penal, porque já existia no processo civil, com o artigo 399, parágrafo 2º do seu Código de Processo Penal. Isso significa dizer, portanto, que é necessário para esse princípio que o juiz natural seja atendido. Isso vai trazer uma consequência para o chamado duplo grau de jurisdição, que nós iremos abordar quando falarmos do princípio do duplo grau. Mas já aguardem essa informação. O princípio da identidade física do juiz, como
dimensão substancial do juiz natural, ela será exigida, ela vai casar, ela vai conversar com o princípio do duplo grau da jurisdição. Então, meus amigos, minha amiga e meu amigo, nós encerramos nossa aula por aqui, falamos de 4 princípios importantíssimos, falamos de como você deve se portar na banca numa prova discursiva e o posicionamento da banca para o seu curso, para a sua prova de delegado de polícia. Então, vamos arregaçar as mangas e mãos à obra, bons estudos, fique com Deus e até a próxima aula.